Vem para cá, se inscreve se não é inscrito, dá o like, compartilha o conteúdo, faz o seu comentário. Vem participar desse canal, que é um canal super interativo, que dialoga com todas as áreas das ciências humanas, que vão de encontro, claro, ao assunto mater central do canal, que é transitar. Transitar no quê? Na teologia e todas as áreas das ciências humanas que dialogam com a teologia. Hoje vamos de história, história nacional, história do Brasil, história regional. Vamos falar da Batalha dos Farrapos, da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos, que foi a mais longa revolta, não é, republicana que foi enfrentada pelo Império do Brasil, inclusive, certo? No período imperial, ela tem um grande marco, um grande sentido para a história, claro, não só do Brasil, mas principalmente do Rio Grande do Sul. A prevalência do Estado monárquico, centralizador, tá? E também escravocrata no Brasil, da primeira metade já do século XIX, longe ainda de ser algo inevitável, se deu em uma acirrada disputa com outros projetos sociais que eram alternativos e mais abertos e democráticos também, inclusive que defendiam a República, a Federação e o fim da escravidão. Expressões maiores dessa disputa, inclusive entre distintos caminhos para o Brasil, foram a Conjuração Baiana, a Revolução Republicana de Pernambuco, a Confederação do Equador em Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Pará, e também a cabanada nos sertões de Pernambuco, a cabanagem no Pará, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que é a que estamos tratando em 1835 a 1845, e a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e Piauí, e depois as rebeliões liberais de São Paulo, Minas Gerais, e a Revolução Praieira em Pernambuco, tá? A maioria dessas rebeliões ela foi sufocada rapidamente. Só a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, na então província ainda de São Pedro do Rio Grande do Sul, conseguiu resistir por mais de 9 anos ao todo-poderoso Império Brasileiro, inclusive se constituindo um Estado republicano independente. O Brasil, nesse período, ele vivia a ascensão do café, tá? Como o seu principal produto de exportação. Os grandes proprietários escravistas desse Vale do Paraíba do Sul formavam uma classe dominante do país. Quando, então, ocorre a independência e eles vão impor uma monarquia unitária e também centralizadora, com a propriedade ou objetivo de subjugar as massas escravizadas, até para impedir um novo Haiti de submeter as demais províncias aos seus interesses. Tá? No Rio Grande do Sul, já se desenvolvia uma economia periférica, subsidiária da economia central, que tinha por base, inclusive, a pecuária extensiva, voltada essencialmente à produção de charque para alimentar a escravaria do país, e ali o peso, vamos dizer assim, do centralismo monárquico fazia se sentir de diferentes formas e maneiras. O presidente da província era nomeado pelo Rio de Janeiro e automaticamente governava em função dos interesses da aristocracia cafeeira, que era marginalizada economicamente e politicamente dentro do contexto da oligarquia gaúcha. Os interesses expansionistas do Império, então, transformaram a província numa fronteira viva do país, em um permanente campo de batalha, com os vizinhos latinos e também com graves prejuízos para a sua própria economia. A derrota, inclusive, do exército imperial na Guerra da Ciplastina, tá? Também teve um grande momento de impacto para todo esse contexto. Então, essa guerra denominada da Ciplastina, ela, em 1825 a 1828, durante 3 anos, agravou essa insatisfação e ela automaticamente causou uma devastação
que veio a resultar na perda definitiva do Uruguai e que também veio a significar o fim de acesso dos povos do Rio Grande do Sul, dos habitantes do Rio Grande do Sul, às pastagens e aos rebanhos do Uruguai. Tá? Com isso, somaram-se taxação de 25% sobre o charque que era produzido na província, enquanto o charque plautino ele pagava apenas 4% para ingressar no Brasil, e os tributos sobre pastagens que eram, além de o material de alimentação, mas também material de propriamente atuação e apetrechos, como esporas, estribos e rum, que o Império impôs ao sul do Rio Grandenses, tá? Então, arrumaram-se contradições entre gaúchos e, mais tarde, o próprio Império, que se expressava em um difuso sentimento de uma opressão da província de São Pedro pelo justamente modo, a forma em que o Império ia conduzindo as questões dentro do Rio de Janeiro. Então, a eclosão da Revolução Farroupilha vai ocorrer em 20 de setembro de 1835. Por isso que se comemora o dia da Revolução Farroupilha, a data da Revolução Farroupilha, em 20 de setembro. Tá? Então, sob a direção de Bento Gonçalves, general Bento Gonçalves, tá? Teve início a Revolução Farroupilha com a tomada de Porto Alegre pelos revoltosos e a fuga do então presidente da província, que era o Fernando Braga, para a cidade de Rio Grande, tá? Onde estabeleceu o seu governo, certo? Inicialmente, as farroupilhas e todos os soldados e todos os militares, todos estavam envolvidos, que eram denominados de farroupilhas, limitaram-se a reivindicar a substituição, vamos dizer assim, de Braga e o maior respeito ao sul rio-grandenses. Tá? Rapidamente, essa revolta, então, vai se estender a toda a província em fins de outubro, e a maioria das municipalidades havia reconhecido o governo como um governo revolucionário. O senhor da província, inclusive, menos de Rio Grande, São José do Norte, Bento Gonçalves, esperava que o regente, o Diogo Antônio Feijó, transformasse o Brasil numa federação, buscando, inclusive, a paz e nomeando vamos dizer assim, o rio-grandense, o Império, né? Araújo Ribeiro, então, como presidente, prometeu anistiar os revoltosos, mas a Assembleia Provincial, onde os republicanos eram cada vez mais ativos, ela adia a sua posse e exige a maior autonomia para a província e soluções para os problemas de ordem econômica, certo? Então, com isso e diante desses fatos, Araújo Ribeiro vai decidir estabelecer o seu governo no Rio Grande do Sul, e a cidade que, junto com São José do Norte, que era Rio Grande, estava nas mãos dos imperiais, com apoio, inclusive, de Bento Manuel, que vai se passar para os imperiais, e os reforços que vêm do Rio de Janeiro, os legalistas conseguem retomar a Porto Alegre e passar a dominar as águas interiores com a ajuda da esquadra do inglês John Cramer. Tá? O Brasil, então, vivia uma ascensão nesse período do café como seu principal produto de exportação, certo? Os grandes proprietários escravistas do Vale do Paraíba do Sul formavam a classe dominante do país nesse período, e quando ocorre então, a independência, eles vão impor uma monarquia unitária que é centralizada com o objetivo, inclusive, de subjugar as massas escravizadas para vir impedir que o Brasil, ou aqui o Rio Grande do Sul, principalmente, se tornasse um novo Haiti. Tá? Apesar de não haver uma unanimidade quanto à República, a separação do Império, a perda de Porto Alegre, a prisão do governo revolucionário, as reveses militares, os farrapos, elas precipitaram, então, dentro de uma proposta, uma proclamação da República Rio-Grandense para manter, assim, acesa a chama revolucionária. E, aproveitando a vitória farrapa na Batalha de Seival, Antônio de Sousa Neto proclama, em 11 de setembro de 1836, a República e a separação do Império. Então, em 20 de setembro, a Câmara de Jaguarão ela vai aprovar essa separação, certo? E do Império e a proclamação da República Rio-Grandense. E aí, em 4 de outubro, Bento Gonçalves, cercado por Bento Manuel e pela esquadra de Grenfell na ilha de Fanfa,
ele se rende e é mandado preso para a Fortaleza Santa Cruz, no Rio de Janeiro, descumprindo-se os termos da rendição, e após fica preso no Forte Mar, ali na região de Salvador, tá? Na Bahia. Em novembro, a Câmara de Piratini, ela referenda a programação da República, tá? E aí, em 6 de novembro, é instalado em Piratini o governo republicano, e Bento Gonçalves aí é eleito o presidente, com 4 vice-presidentes, como Bento Gonçalves estava preso, José Gomes de Vasconcelos, Jardim assume a presidência interina, e o mineiro Domingos José de Almeida é nomeado ministro do Interior e interinamente da Fazenda, e o carioca José Mariano de Matos, ministro da Guerra, e aí o mineiro José Pinheiro Urroa Sintra, o ministro da Justiça. Após algumas vezes os farrapos retomaram a iniciativa e, com base na guerra de movimentos, eles dominam quase toda a província. Dos 14 municípios, os imperiais só controlavam, então, Porto Alegre. E aí o Rio Grande e São José do Norte, a revolução, nesse momento, ela estava sendo cada vez mais favorável aos farrapos. E aí, em 29 de agosto de 1838, Bento Gonçalves e Domingos José de Almeida lançaram o manifesto do presidente da República do Rio Grandense em nome de seus constituintes, tá? E em 1838, o republicano italiano Giuseppe Garibaldi, né, pôs-se a serviço da República Rio-Grandense e organiza a Marinha Farroupilha na Lagoa dos Patos, onde passa a atacar os barcos que navegavam entre Rio Grande e Porto Alegre, desafiando assim o domínio imperial nas águas interiores e vindo a tomar uma proporção ainda maior nesse combate, convocando, inclusive, a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa em 1840 para vir elaborar a Constituição e também para vir a formar toda uma estrutura constitucional dentro do que estava proposto para votação, inclusive com 3.680 eleitores que eram de Caçapava do Sul, Alegrete, Jaguarão, Piratini, Triunfo, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, São Borges e Lages, tá? E os votos, então, não podiam ser apurados em seguida, pois Caçapava, como sede da República, ela tinha sido atacada e precisou ser evacuada, e só em 1º de dezembro de 1842 é que os deputados constituintes conseguiram se reunir em Alegrete, tá? Então, uma das maiores polêmicas sobre a Revolução Farroupilha é justamente a determinação do seu caráter separatista ou republicano, entendendo que ela foi uma luta essencialmente republicana e federalista contra a monarquia centralista existente no Brasil nesse período. Inclusive, os farrapos propunham a união, como as demais províncias brasileiras, em uma confederação de repúblicas. O seu separatismo, inclusive, foi algo bastante conjuntural, e isso não vai significar, porém, e até ignorar que nem todos os farroupilhas eram republicanos e que existiam sérias contradições entre eles. Desde o início, os farrapos mantiveram uma articulação com as demais revoltas republicanas, inclusive, e essas liberais, e conclamaram os brasileiros a insurgirem contra o Império para derrotar a monarquia e adotar um sistema federativo, e a jovem república, então, proclamou o desejo de se unir às outras províncias por laços federativos, proclamando também, assim, a outras municipalidades que aderiram ao Levante, tá ok? Então, essa é uma visão sintetizada, vamos assim, um diálogo sintetizado, uma exposição sintetizada, porque nós precisamos entender um pouco o que veio a ser, qual foi a proposta, qual foi o sentido, né, da Guerra dos Farrapos, que foi um sentido, claro, de separar o Rio Grande das mazelas e dos domínios e até das opressões, tá, que estavam sendo praticados por parte do Rio de Janeiro, que era a base central ali do Império, e que o Rio Grande, claro, se manifesta contrário, resiste, e aí, com essa resistência, vem a Guerra dos Farrapos para poder ali tornar a província rio-grandense como uma província independente, tá? Então, é isso que, na verdade, é, em suma, o ocorrido da Batalha dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. Ok? Obrigado a todos, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês.